O senador Rogério Marinho, que também foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro, negou nesta segunda-feira qualquer indício de que o ex-presidente tenha cogitado uma ruptura institucional após as eleições de 2022. O parlamentar foi a última testemunha a depor na ação penal que investiga um suposto plano de golpe de Estado. O renomado jornalista Augusto Nunes não poupa palavras e rasga o verbo diante dessa farsa do STF, que foi desmascarada, deixando claro para os brasileiros um judiciário corrupto e politizado. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O que me angustia é que, enquanto isso, enquanto essa farsa prossegue, nós temos centenas de pessoas na cadeia vendo o desvio do assunto principal. Não se fala mais, ou não se tem falado, nesses dias, na anistia. Parou, sumiu do Congresso. Não se fala mais na anistia que é necessária e o Brasil não vai escapar desse caminho. Estão adiando à toa. Fala-se de um golpe que não houve. Isso é uma farsa. O Supremo começou a encenar essa farsa com a libertação do Lula. O Lula estava preso por ser comprovadamente um corrupto e lavador de dinheiro, alegando que o local, a comarca, vamos dizer assim, a cidade onde foi julgado o Lula não era correta, deveria ser julgado em Brasília. O ministro Edson Fachin parou interrompeu o andamento da justiça. O Lula saiu sem ser declarado inocente e aí está agora atormentando o Brasil na presidência da República. Um culpado. Com o golpe que não houve, está mais que provado, eles querem prender o Bolsonaro e várias outras pessoas. Como é que se vai fazer um golpe? Vamos só resumir aqui. Um golpe sem apoio militar, sem armas, sem civis armados, sem apoio dos governadores ou dos principais aliados políticos, como reiterou o Rogério Marinho. Então, são 5 ministros, é uma turma, não chega a ser o plenário, decidindo o destino deles, é isso? Isso, sim. O Brasil não pode desviar a atenção dos assuntos principais. Eu repito, o que me angustia é isso. Imaginem o que estão pensando neste momento os presos, pelo golpe que não houve. Esses caras não sabem o que é golpe, ou sabem e deliberadamente encenam, repito, essa farsa, esse circo, pondo a imprensa fora e criando a narrativa de que o Lula tanto gosta para inverter completamente a situação. Um presidente inocente é preso, o ex-presidente, e o preso, o delinquente real, que é o Lula, na presidência, tentando permanecer mais 4 anos. Informação, hoje o último dia de depoimentos, de oitiva de testemunhas do senador Rogério Marinho, então foi o último das 57 testemunhas ouvidas pela primeira turma, lembrando que foram 82 pessoas previstas para serem ouvidas aí nas últimas 2 semanas, e a partir então da semana que vem começa uma nova fase do julgamento, que é a fase dos interrogatórios, envolvendo ali aquele núcleo 1, como foi chamado pelo relatório da Polícia Federal e também pelo PGR. Paulo Gonet, Mauro Cid será o primeiro a ser ouvido. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. O Supremo está julgando um golpe que não para em pé, a sustentação.
ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo, em que pese o fato dele chamar de controle das redes sociais, diz que pode criar um modelo de censura que sirva de exemplo para o mundo. Porque, convenhamos, será censura. E o Supremo criar um modelo, meu Deus, o Supremo legislar, isso vai contra a Constituição do começo ao fim. A censura, que é proibida pela Constituição, ou seja, a não concessão de liberdade de expressão, e mais o Supremo legislando. E aí voltamos, e essa é a realidade. Agora vamos ao que está acontecendo nesse julgamento. O ministro Rogério Marinho era muito próximo do presidente. Para se ter uma ideia da proximidade dele, que houve até uma rusga ali em relação com o Paulo Guedes, o principal ministro, o mais forte da presidência de Jair Bolsonaro. Parece que isso já foi resolvido. O próprio Rogério Marinho diz que ele é hoje quem mais defende o legado de Paulo Guedes e já o fez por várias vezes, não tem por que pensar o contrário. Mas, só para dar uma ideia da proximidade do presidente, o depoimento dele foi muito completo do ponto de vista de dizer exatamente alguém que convivia com o presidente. E ele vai lá e ele alega. Havia uma preocupação de que tudo ocorresse com civilidade, independentemente de você olhar para o resultado da eleição. Estava decidido e essa era a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos a um outro ponto. A questão é que nós tivemos uma eleição em 2022 que pode ser chamada de tudo, menos de normal. E eu só estou comparando a eleição de 2022 com as outras eleições no mesmo país, em tese, sobretudo, as mesmas regras eleitorais. Se você perguntar às pessoas pelas ruas no Brasil, se elas acham que a eleição de 2022 foi normal, elas vão dizer muita coisa, menos normal. Não houve tratamento equânime, por exemplo. Ou seja, a gente já cita aqui alguns exemplos, né? Você podia chamar o presidente Bolsonaro de tudo, proibir que ele usasse qualquer imagem e tudo mais. Era impossível ou proibido você falar das coisas reais sobre o Lula, como, por exemplo, amigo de ditadores, como se ele não fosse, e como ele tem mostrado que é cada vez mais. Quer dizer, esse tipo de coisa prevaleceu na eleição de 2022. E mesmo no caso da história do golpe que eles alegam, né, entre aspas aqui, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que sim, poderia pensar dentro das 4 linhas e a Constituição tem 2 ferramentas ali. Mas exigiria contratar, chamar o Estado de Defesa ou mesmo o Estado de Sítio, que tudo depende de autorização do Congresso, no caso do Estado de Sítio. Bom, nada disso foi adiante, mas você levar em conta a possibilidade de usar um preceito constitucional diante de um momento que, convenhamos, não foi normal, isso não pode se chamar crime. Até porque nem isso ocorreu. Fato é que se terminou a eleição, terminou-se o mandato, o presidente Jair Bolsonaro escolheu não passar a faixa, e também tudo bem, isso não é crime também. Não estava aqui no dia 8, mas aí o Supremo criou toda essa tese, e é sobre essa tese que o Supremo faz o que faz. E o problema é que faz como faz, não respeitando o devido processo legal, nem a lei das garantias básicas da defesa, como já denunciamos aqui por diversas vezes. Como ir adiante com isso? Apesar de agora eles quererem dar um ar de normalidade institucional e jurídica, estamos ouvindo as testemunhas, vamos ouvir os acusados ali. Tá, mas como isso tudo chegou até aqui? Voltamos à tese da árvore envenenada. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vinda. Silvio, semana que vem já começa uma nova fase aí do julgamento com o interrogatório dos réus. A gente vê, assim, de forma acelerada o Supremo conduzindo esse caso. Havia uma leitura no começo do ano de que até ali, agosto, setembro, ocorreria efetivamente o julgamento com sentença e eventual condenação. Está tudo caminhando para isso, porque a gente já, a partir da semana que vem, começa a fase ali dos interrogatórios dos réus aí desse primeiro núcleo. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite, você que começa a semana conosco. À medida em que o ministro Alexandre de Moraes corre com o calendário, né? Com o calendário, ele joga com o calendário na mão. À medida em que ele corre com esse processo, mais fica claro para quem ainda tem alguma dúvida de que o golpe de Estado é um devaneio da cabeça dele, é um delírio da cabeça dele. E não houve golpe, não sou eu que estou dizendo, não somos nós que falamos isso todas as semanas, desde o dia 9 de janeiro de 2023. É José Sarney, por exemplo. José Sarney pode ser considerado um bolsonarista? Acho que não. É José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ele pode ser considerado um bolsonarista? Bom, mas ele é ministro do Lula? Então, acho que não. É o Nelson Jobim, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado do governo do PT no passado, de Lula e de Dilma Rousseff.
também não é bolsonarista. Então, à medida em que o tempo corre, à medida em que o ministro Alexandre de Moraes coloca o pé no acelerador para falar o português claríssimo, mas fica claro que ele está tentando goela abaixo do brasileiro um golpe que é um delírio, um devaneio dele. Então, eu acho que a gente não tem nem muito mais o que dizer. É um jogo de cartas marcadas, já sabemos qual será o desfecho, agora resta saber o quanto isso é sustentável juridicamente. Porque ele atrapalhou o ordenamento jurídico do Brasil, ele atravessou o devido processo legal, ele rasgou a Constituição, ele inverteu o ônus da prova, ele simplesmente ignorou que para que alguém seja condenado é preciso comprovar a materialidade, e não há materialidade. Ele descartou a individualização de conduta na página mais escura da história do Supremo Tribunal Federal. Portanto, resta saber quanto tempo esse delírio do ministro Alexandre de Moraes vai durar quando esse julgamento terminar. E finalizo lembrando aqui que a ação penal 470 do Mensalão, por exemplo, que talvez seja o julgamento mais simbólico porque foi o mais longo da história da Suprema Corte, ela levou 53 sessões, 138 dias e com os embargos infringentes e declaratórios, 69 sessões. Olha como o ministro Alexandre de Moraes está correndo, porque a ação penal 470 começa a tramitar no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto de 2012. O Mensalão, a CPI, é de 2005.